Eu sempre lembro muito bem do Teotônio Vilela. Fui um dos autores da ideia de que o Instituto de Estudos do PSDB levasse o nome dele, né? Instituto Teotônio Vilela. Ele ficou cravado na história do partido, embora não tivesse sido do partido, que foi criado em 88, muito depois da época que ele morreu. Mas foi uma homenagem a alguém que contribuiu muito para o Brasil. Hoje a gente perde a perspectiva, mas aquela redemocratização, passado o regime autoritário para a democracia, por mais problemas que nós tenhamos na democracia, foi um salto histórico crucial para todos nós. O Teotônio Vilela foi uma das grandes alavancas individuais da redemocratização no Brasil. Por quê? Vários motivos. Um deles, que é fundamental e que às vezes se esquece, é que ele era do partido do regime militar. Ele era da Arena, que depois mudou de nome para PDS. E ele se virou contra, ou seja, há que ter valor para isso, porque a sua base política em Alagoas, de alguma maneira, estava ligada também ao sistema de poder existente no Brasil. Estou falando dos anos 70. E ele gradualmente foi se rebelando, né? Especialmente no plano político. Isso chamou muita atenção. Segundo, pela sua personalidade. O Ulisses Guimarães tinha um ditado que era assim, tipicamente do Ulisses e do antigo PSD, o partido ao qual Ulisses, o Tancredo, Oliveira Brito, uma série de caciques participavam, que era o PSD, que foi punido, de certo modo, também pela Revolução, pelo regime militar. Ulisses, que era o grande comandante da luta pela redemocratização, tinha uma frase que era a seguinte: político tem que estar com a rua, mas não na rua. Mas o Teotônio foi a negação disso. Ele era um político que estava na rua, ele ia para a rua. Então, o papel dele se ampliou ainda mais, porque ele foi se envolvendo, inclusive, em greves, não fazendo greve, mas protegendo os sindicatos, os trabalhadores. Quando tinha pauleira, ele entrava no meio. Realmente era um outro estilo. Mais ainda, o Teotônio, ele tinha coragem física, que é um fator importantíssimo. E vocalizava muita coisa. Então tinha uma cobertura enorme por parte da imprensa. E foi, de alguma maneira, uma coisa nova no Brasil da época e que se estendeu pelas lutas sociais nos primeiros anos da década de 80, onde ele começou a ter uma doença, acabou não se candidatando em 82, que é o que teve a eleição desse período, mas sempre presente, sempre ativo. Depois, infelizmente, teve um câncer, mas ele manteve a batalha, mesmo com a doença. Mesmo tendo perdido os cabelos, vinha lá o Teotônio. Eu me lembro que eu o encontrava num hotel que ficava no centro de São Paulo. Eu chegava lá, batia papo. Ele me falava sobre o futuro, fazia previsões a respeito do meu futuro muito boas. Ele era uma pessoa que sabia seduzir, encantar, envolver. Esse era o Teotônio. E eu tive um trabalho que eu fiz mais diretamente com ele, com um político que tinha vindo também do outro lado, que era o Rafael de Almeida Magalhães, do Rio de Janeiro. Eles dois fizeram uma dobradinha e entraram na refundação do MDB, quando o MDB passou a chamar-se PMDB. E teve que fazer um congresso e o partido foi refundado. E eu fui o relator do programa de governo, quer dizer, o que o PMDB ia fazer no Brasil, etc. Tal. E o Teotônio e o Rafael estavam envolvidos nisso também. Mas eu era o relator, no fundo dava a palavra final. Mas tinha que ouvir todas as pessoas, e eles eram muito importantes, porque fizeram documentos e tudo. Foi uma experiência incrível, e muito, evidentemente, com muita dificuldade, porque você, quando faz um programa, você tem mais ou menos que seguir um equilíbrio de forças, não pode ir para um lado e deixar uma parte importante das pessoas do outro lado. Você tem que fazer uma composição. Para mim foi uma experiência extraordinária. Eu acho que eu me diplomei em política a partir desse encaminhamento, dessa discussão, desse debate com os dois, tanto o Rafael quanto o Teotônio, que sabiam sobre o Brasil, naturalmente algumas coisas mais do que outras. E a mim cabia fazer uma coisa mais abrangente. Essa foi uma experiência pessoal, que é a primeira vez que eu estou mencionando.
que foi muito interessante, contribuiu muito para mim mesmo. Mas a propósito de programa de governo, quando trabalhamos juntos, ele me convenceu e dava 1000 argumentos a respeito da importância de um programa chamado Proálcool. Ou seja, produzir muito álcool da cana-de-açúcar para utilizar, inclusive, como combustível. Isso hoje é banal, até porque no Brasil se usa. Mas o Teotônio foi um dos pioneiros. Poderia se dizer, não, ele tinha interesses porque a família tem plantações de cana. Mas nem todo mundo que tem interesses sabe defender bem a ideia. Ele tinha uma visão abrangente a respeito do assunto. E, para mim, na época, inclusive, me convenceu. Claro que eu não podia transformar um programa de governo do novo PMDB, concentrar numa coisa do álcool e do açúcar. Mas foi um elemento que entrou e que teve muito futuro no desenvolvimento brasileiro desde então. E o Teotônio, é importante se reconhecer, foi um dos pioneiros nessa matéria.